pura vida? Eu espero que sim, e que se não estiver esse vídeo possa te trazer algum conforto. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda ao nosso refúgio de paz e descoberta. Eu sou a Gabriela e no vídeo de hoje nós continuaremos a leitura do livro O Propósito da Sua Vida, de Michael Luzier. Eu até hoje não sei se é assim que se pronuncia o nome, mas eu acredito que sim. Caso você não tenha assistido os outros vídeos dessa série, eu deixarei o link deles fixados no primeiro comentário e também na descrição deste vídeo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir o seu like, para você se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com aqueles que você acredita que poderiam se beneficiar, e assim criarmos juntos a nossa egrégora de seres iluminados. Vamos de mãos dadas. Eu espero ter ouvido. Sim. No último vídeo nós definimos a maior parte das necessidades de realização definidas pelo autor e também por pessoas que participaram de pesquisas realizadas por ele. Nós paramos na palavra reconhecimento, nós chegamos a defini-la e agora nós vamos para a palavra satisfação. Então, continuando, satisfação é algo conquistado com sucesso. Por exemplo, a redução de sua dívida pessoal foi uma grande satisfação. A conclusão bem-sucedida de uma tarefa, por exemplo, conquistar seu diploma, foi uma grande satisfação. O que poderia representar para você uma grande satisfação? Bom, para mim, poder trabalhar com algo que eu me identifico e que traz sentido para minha vida e para a vida de outras pessoas é algo que me traz muita satisfação. Vamos para a próxima palavra: segurança. Estar protegido do perigo. Por exemplo, ele se sentia mais seguro quando escalava com a corda. Estar livre do perigo ou de riscos, por exemplo. Ela se sentia mais segura quando viajava em grupo do que sozinha. A maior parte das palavras, pelo que nós vimos até agora, na realidade todas, se eu não estou enganada, correspondem à definição que nós comumente utilizamos aqui no Brasil. Como esse autor ele não é brasileiro, pode ser que em outros países, no dia a dia, as pessoas interpretem essas palavras que estão descritas aqui com outro significado. E pode ser por isso que ele tenha sugerido que nós lêssemos a definição aqui no glossário antes de prosseguir com a leitura. Mas vamos continuar. Singularidade. Ser único, diferente de qualquer outra pessoa. Por exemplo, seus desenhos faziam com que fosse singular em sua área. Ser singular, original. Por exemplo, cada um de seus projetos era singular. Nenhum era igual ao outro. Cada um de nós, para quem ainda não assistiu esses vídeos, normalmente eu faço alguns adendos, então eu vou fazer um agora. Aqui eu acredito que ele ressalta o que cada um de nós tem de diferente em relação ao outro. É claro que algumas pessoas podem ter perfis potenciais em comum. Por exemplo, ele fala sobre alguém que tem a habilidade de desenhar. Nós sabemos que mais de uma pessoa tem a habilidade de desenhar. Mas cada um de nós é muito bom em alguma coisa ou em várias coisas. Eu, por exemplo, acho que eu tenho uma habilidade para ensinar,
que eu tenho uma habilidade para cozinhar, que eu tenho... Eu vou esperar o avião. Voltamos. Eu falava para vocês sobre algumas das minhas habilidades. Eu acredito que eu também tenho habilidades na área artística, enfim. Eu acho que é importante a gente reconhecer quais são as nossas habilidades, porque cada um de nós tem uma potencialidade. E muitas vezes a gente se compara com o outro e acredita que o outro é mais habilidoso do que nós. E pode ser que de fato o outro se destaque em alguma coisa que nós não tenhamos habilidade. Mas você pode ter certeza que o contrário também é verdadeiro. Ou seja, que você se destaca em alguma coisa que o outro não se destacaria. E você reconhece quais são as suas habilidades, as suas potencialidades. Se você ainda não tem clareza quanto a isso, é uma reflexão importante de se fazer, porque você pode aperfeiçoar essas habilidades. E é claro, se você tiver interesse de desenvolver outras habilidades, você também pode fazer isso. Lembrando que nós sempre estamos em desenvolvimento e aprendizado, e que sempre é tempo para aprender algo novo, independente da idade que nos encontrarmos. Vocês concordam com isso? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Sucesso. Uma tarefa bem-sucedida, desempenhada com esforço, coragem ou habilidade. Por exemplo, eles ficaram orgulhosos do seu sucesso. Obter o nível desejado de desempenho, por exemplo, seu sucesso no esporte é impressionante. Próxima, tranquilidade. Sentir-se livre de medo, preocupação ou ansiedade, por exemplo, o novo emprego e o novo salário davam a ele uma sensação de tranquilidade. Sensação de segurança e proteção, por exemplo, ela gostava de tranquilidade, ou melhor, da tranquilidade que sentia no novo apartamento. E por último, valorização, reconhecimento e gozo das boas qualidades de alguém ou algo, por exemplo, sorrir demonstrando valorizar seu gesto prestativo. Gratidão pela contribuição ou ação de alguém, por exemplo, ela demonstrou valorizar seu empenho. Eu acho que essa valorização ela vai de encontro com a definição de reconhecimento. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer e valorizar o auxílio que o outro nos presta, o trabalho que é realizado pelo outro, independente de qual ele seja, porque todo trabalho tem o seu mérito, todo trabalho é importante. Uma vez, eu não me recordo se eu li um livro ou se eu ouvi isso assistindo uma palestra, mas tem uma breve história que eu vou compartilhar com vocês que falava de um ambiente corporativo em que tinha uma funcionária que levava o café e que preparava o café todos os dias, algumas vezes ao dia, inclusive, e todos nem notavam a presença dela, não a cumprimentavam, até o dia que por algum motivo ela não pôde ir trabalhar. E naquele dia todos perguntaram por ela. Então veja que todos nós temos o nosso papel de importância na vida do outro, mesmo quando a gente não reconhece isso. Infelizmente, em alguns casos, os outros só notam a nossa ausência quando de fato não podemos estar presente ao lado deles. É muito importante, pensando no que o livro fala sobre reconhecer e valorizar, poder fazer isso enquanto nós temos essas pessoas
presentes no nosso cotidiano e nas nossas vidas, e não somente quando elas estiverem ausentes. Nós já finalizamos a definição das palavras que representaram para o autor as necessidades de realização, e agora nós vamos voltar à leitura do livro. Aqui tem uma perguntinha, mas antes, na página anterior, que seria a página 38 dessa versão, ele reforça quais são todas, se não me engano, 40 necessidades de realização. Eu só vou ler as palavras para a gente tentar retomar o que nós vimos na semana passada, e eu já vou definir as minhas 4, porque, se eu não estou enganada, eram 4 que ele mencionava que nós trabalharíamos em algum momento. Deixa eu só ver onde está o meu lápis. Achei! Eu sugiro para vocês que vocês também anotem quais vocês consideram que seriam as suas principais necessidades de realização: aprovação, atenção, autonomia. Eu já vou marcar autonomia porque isso para mim é muito importante. Aventura, comunidade. Eu também vou marcar comunidade porque, como eu mencionei no último vídeo, eu gostaria de voltar a viver em um estilo de vida comunitário. Conexão, contribuição, controle, criatividade. Eu também vou marcar criatividade. Desafio, destaque, diversão. Eu gosto muito também, como eu mencionei, de me divertir, sobretudo quando eu estou em um processo criativo, mas como eu só poderia selecionar 4, então por enquanto eu vou considerar a diversão dentro da criatividade. Importância, inclusão, individualidade, influência, integridade. Eu também vou marcar integridade. Intimidade, justiça, liberdade. Eu acho que liberdade para mim está muito relacionado à autonomia, então inicialmente eu vou priorizar a autonomia. Liderança, poder, prestígio, reconhecimento, satisfação, segurança, singularidade, sucesso, tranquilidade e valorização. Eu acho que o reconhecimento, sucesso ou valorização, alguma dessas 3 palavras, elas poderiam ser importantes para mim pensando no aspecto profissional. Eu acredito que eu ter o meu trabalho reconhecido ou valorizado também seria uma importante necessidade de realização para mim. Então eu vou deixar por enquanto aqui reconhecimento, mas aí neste momento eu teria 5 necessidades de realização, sendo autonomia, comunidade, criatividade, integridade e reconhecimento, as minhas necessidades de realização prioritárias. Vejamos se existe a possibilidade de ampliar o leque. Se for o caso, eu mantenho as 5, e se efetivamente nós pudermos trabalhar somente com 4, aí depois eu decido. Não vou sofrer antes da hora. Então, continuando, revelando a verdadeira necessidade de realização. Antes de continuarmos, você já conseguiu definir quais seriam as suas principais necessidades de realização? Se sim, deixe nos comentários quais foram elas, para que eu possa te conhecer melhor. Agora sim, continuando. Quando alguém quer adicionar uma nova necessidade à lista, uso 2 perguntas que ajudam a determinar se realmente se trata de outra necessidade de realização. Vamos aguardar. Quando alguém quer adicionar uma necessidade à lista, uso 2 perguntas que ajudam a determinar se realmente se trata de outra necessidade de realização. As perguntas são as seguintes: com que propósito e o que isso pode proporcionar?
Duas das necessidades mais citadas por aqueles que querem adicionar palavras à lista são dinheiro e estímulo intelectual. A seguir, você encontrará exemplos de respostas às minhas perguntas. Perceba que em cada um dos exemplos, após responder o que isso pode proporcionar, uma camada é removida e outra necessidade de realização é revelada. Você gostaria de adicionar alguma palavra à lista? Se sim, é uma boa ideia testá-la para ver se realmente corresponde a uma necessidade de realização. Aqui tem uma palavra que eu, pelo menos, não encontrei dentre as opções apresentadas pelo autor, que para mim eu considero uma necessidade de realização, mas eu não sei muito bem como definir isso em uma única palavra, que seria estar em um ambiente limpo e organizado. Isso é muito importante para que eu possa realizar o meu trabalho efetivamente, considerando que eu trabalho de casa e, de modo geral, eu gosto de estar em ambientes limpos e organizados. Uma outra necessidade de realização que eu também acrescentaria, se fosse possível, é me exercitar, ser fisicamente ativa. Eu também considero isso uma necessidade de realização. O que isso significa? Se eu não puder ter uma boa qualidade de vida pensando em bem-estar físico, emocional e mental, isso acaba impactando outras variáveis ou outros aspectos da minha vida. Em outras palavras, se eu pegar uma dessas necessidades de realização que eu selecionei, comunidade, viver um estilo de vida comunitário. Se eu estiver vivendo um estilo de vida comunitário, que seria uma das necessidades de realização que ele colocou como prioritária, mas eu não estiver tendo uma alimentação de qualidade, se eu não estiver me exercitando regularmente, se eu não estiver vivendo em um ambiente organizado e limpo, eu não estarei bem comigo mesma. E aí isso pode, inclusive, impactar na minha relação com essas outras pessoas. Por isso que eu considero esses aspectos necessidades básicas de realização. Mas ele fala para nós nos questionarmos com que propósito e o que isso poderia proporcionar. Então, pensando na questão de organização, o propósito é o meu bem-estar e o que isso poderia me proporcionar maior produtividade e bem-estar geral. Pensando tanto na alimentação de qualidade, quanto realizar exercício físico regularmente, como também em estar em um ambiente organizado. Eu acho que, em última instância, o que isso me proporcionaria é um bem-estar geral e melhor qualidade de vida. E vocês teriam alguma outra necessidade de realização que vocês considerariam acrescentar nessa lista? Se sim, quais seriam elas? E pensem também nessas duas perguntinhas, com que propósito e o que isso poderia proporcionar. Então vamos continuar. O que alguns dos meus clientes descobriram ao testar dinheiro e estímulo intelectual, respondendo às duas perguntas, e aí ele coloca dois quadros aqui. Ou será que vai estar a continuação? Não, realmente ele coloca dois quadrinhos para responder a essas duas perguntas. Primeiro, a pessoa que gostaria de acrescentar que precisava de dinheiro. E aí, a pergunta número 1, com que propósito?
algumas das respostas foram: para que eu possa tirar férias e viajar mais, para que eu possa doá-lo aos necessitados, para que eu possa proporcionar o melhor à minha família. E a pergunta número 2 é: o que isso poderia proporcionar? No caso de quem respondeu para tirar férias e viajar mais, o que poderia proporcionar seria a sensação de liberdade. E liberdade tinha na lista de necessidade de realização. A pessoa que respondeu para que eu possa doá-lo aos necessitados, quando a gente vai para a segunda pergunta, o que corresponderia isso em termos de retorno seria poder contribuir. A gente também tem a necessidade de contribuição na lista. E por último, para aquelas pessoas que responderam para que eu possa proporcionar o melhor à minha família, então aqui nós teríamos a sensação de segurança e tranquilidade relacionadas ao que isso poderia proporcionar. Vamos esperar o avião. Voltei. Com relação à questão do dinheiro, o autor conclui que o dinheiro proporciona revela a verdadeira necessidade de realização daqueles indivíduos, que nesse caso seriam liberdade, contribuição, segurança e tranquilidade, e todas elas já constavam na lista do autor. Agora vamos para o estímulo intelectual. Primeiro, a perguntinha: com que propósito eu gostaria de fazer essa inclusão? Algumas pessoas responderam: para que eu não fique entediado, para que eu possa trocar ideias com alguém com quem me identifico, para que eu possa elevar minha aprendizagem e meu conhecimento. Quando nós vamos para a pergunta: o que isso pode proporcionar? Com relação à primeira resposta, para que eu não fique entediado, o que isso poderia proporcionar seria um desafio mental. E desafio nós já temos na lista. Para a segunda resposta, para que eu possa trocar ideias com alguém com quem me identifico, está relacionada à sensação de conexão, que também consta na lista. E por último, para que eu possa elevar minha aprendizagem e meu conhecimento, isso proporcionaria uma sensação de satisfação e importância. E nós também temos na lista tanto a palavra satisfação quanto a palavra importância. Bom, quando eu penso que me proporcionaria aquelas necessidades de realização que eu mencionei, não tem nenhuma definição que corresponda às palavras que nós já temos aqui. Mas eu vou continuar a leitura e vou ver se mais adiante isso pode ser esclarecido ou de que maneira que eu poderia fazer essa inclusão. Então, continuando, ensaiando. Agora você também pode testar as suas principais necessidades de realização para ver o que há por trás delas. Na verdade, assim vai poder encontrar suas próprias necessidades de realização básicas. Vamos lá. Como você preencheria o quadro a seguir? Então, primeiro a gente coloca preciso de, qual seria a necessidade de realização que eu preciso, e aí depois eu respondo aquelas duas perguntas: com que propósito e o que isso pode proporcionar. Eu vou fazer um teste, e aí você pode fazer comigo também, caso você queira incluir alguma nova necessidade de realização. Eu vou colocar preciso de organização. E aí eu vou incluir dentro de organização a limpeza também, tá bom? Com que propósito? Bem-estar
geral. O que isso pode proporcionar? Maior produtividade ou eficiência. Deixa eu ver se ele tem aqui a palavrinha eficiência na lista. Também não tem. Uma outra necessidade de realização que eu havia comentado com vocês era a prática regular de atividade física. Então, preciso de prática regular de atividade física e alimentação de qualidade e sono de qualidade. Alimentação e sono de qualidade. Acho que não precisa ter duas vezes a palavra qualidade. Com que propósito? Também bem-estar. E o que isso me proporcionaria? Maior produtividade e qualidade de vida. Deixa eu ver se isso poderia corresponder a alguma das palavras que ele tem na lista. Eu vou ler a lista novamente. Aprovação, atenção, autonomia, aventura, comunidade, conexão, contribuição, controle, criatividade, desafio, destaque, diversão, importância, inclusão, individualidade, influência, integridade. Bom, talvez, não sei se isso pudesse entrar em integridade física, essa questão de bem-estar. Intimidade, justiça, liberdade, liderança, poder, prestígio, reconhecimento, satisfação, segurança, singularidade, sucesso, tranquilidade e valorização. Eu vou ler novamente a definição de integridade. Talvez esses pontos que eu trouxe, a questão de organização, prática regular de atividade física, alimentação e sono de qualidade, eles visam o meu bem-estar geral. Talvez isso possa estar vinculado à necessidade de realização que ele definiu como integridade. Vejamos. Qualidade de ser honesto e ter princípios morais firmes. Retidão moral, por exemplo, ele é conhecido por ser um homem íntegro. Fazer o que se disse que ia fazer. Dizer sim quando quer dizer sim e dizer não quando quer dizer não. Por exemplo, ele valorizava a integridade em seus compromissos. De acordo com a definição, integridade não corresponderia à integridade física, mental, mas como ele disse que o importante é a definição para nós, conforme nós falamos no último vídeo, talvez eu vou incluir essas características dentro dessa necessidade de realização. Assim eu não precisaria criar uma nova palavra. E de qualquer maneira, não sei se vocês se recordam, mas essa palavra já estava na minha lista de prioridades de necessidade de realização. Então eu manteria essa palavra, mas acrescentando essa outra perspectiva além da questão de princípios. Bom, continuando. Resumindo, existem 30 necessidades de realização mais comuns. Podemos testar outras palavras e expressões e ver se elas são necessidades de realização verdadeiras ou não. Podemos consultar o glossário de necessidades de realização para esclarecer o significado de algumas palavras, que inclusive foi o que eu acabei de fazer. Vamos para a próxima página. O que importa é a sua definição. À medida que você avança pelos processos para descobrir suas 4 principais necessidades de realização, é importante lembrar que o que realmente importa é a sua definição e percepção das palavras, mesmo que sejam diferentes da interpretação das outras pessoas. Você pode perceber que uma necessidade é importante para você,
mas se sentir desconfortável com a interpretação negativa que você ou outra pessoa tenha dela. Caso isso aconteça, você pode trocar sua interpretação por outra que faça com que você se sinta melhor. Veja a seguir 3 interpretações diferentes para 3 pessoas, que 3 pessoas podem ter da necessidade de realização controle. Uma das pessoas definiu como rigidez, autoritário, outra como ordem, objetivo e outra como confiança e líder. Então, isso vem de encontro com o que nós comentamos quando eu reli a definição de integridade. O importante é a sua interpretação no final, ainda que ela não corresponda à interpretação que foi compartilhada pelo autor. E aí ele faz aqui uma perguntinha: qual é a sua interpretação da palavra controle? Eu acho que depende muito do contexto. Porque, por exemplo, o controle ele pode estar relacionado ao controle de algo ou alguém. Uma pessoa ela pode conseguir controlar bem as suas emoções e outra pessoa ela pode gostar de controlar a vida das outras pessoas. Também pode estar relacionado a controle de qualidade. Eu que já fui analista de qualidade, analista de processos. Então eu acho que dependeria muito do contexto, mas essas seriam algumas das minhas respostas. E por último, para finalizarmos, o título desse próximo tópico é Aceitando suas necessidades de realização. Além de ficar desconfortável com o significado das necessidades que identifica como importantes, você talvez ache que não merece ter suas necessidades atendidas ou pode ficar apreensivo com as mudanças que imagina que terá que fazer para satisfazê-las. Então aqui ele já trouxe um ponto importante. A gente vai, em algum momento, precisar avaliar na nossa rotina o que nós precisamos realizar para conseguir satisfazer aquelas nossas necessidades de realização. Quando descobri quais eram as minhas principais necessidades de realização, também senti um certo desconforto. Minhas 4 principais necessidades de realização foram atenção, então ele gostava de receber atenção, influência, ele gostava de influenciar os outros positivamente, intimidade, ele gostava de criar intimidade com as pessoas, e liberdade, para ele era importante ter liberdade. Percebi que era importante reformular o significado dessas palavras para que eu me sentisse mais confortável com elas. Como você se sente a respeito da palavra é o mais importante. Você pode fazer... Esperemos. Let's go back. Como você se sente a respeito da palavra é o mais importante. Você pode fazer com que uma necessidade de realização seja exata para você, criando o seu próprio significado da palavra. Permita-me compartilhar o meu processo de reformulação de minhas necessidades de realização. Eu sempre soube que gosto de receber atenção, mas ouvia as vozes de outras pessoas em minha cabeça julgando receber atenção como algo negativo. Era o mesmo que se mostrar, entre aspas. Em razão do que os outros diziam sobre essa necessidade, eu me sentia desconfortável e envergonhado com o fato de que receber atenção era minha principal necessidade de realização. Eu sabia que tinha que reformular a palavra para me sentir confortável com ela. Reformular significa ver ou ouvir a palavra de um ponto de vista diferente,
ou dar a ela um significado diferente. Lembre-se, você pode reformular o significado das suas necessidades de realização. Eu acho que esse foi um bom momento para a gente finalizar a leitura de hoje, porque possivelmente vocês vão precisar refletir se as palavras que nós lemos elas atendem à necessidade de vocês ou se vocês precisariam criar uma nova necessidade de realização. Lembrando que, ainda que a sua interpretação seja diferente da do autor, o importante é o que aquilo representa para você, e também é importante que você se sinta confortável em utilizar essas palavras que você definiu como suas principais necessidades de realização. Eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui. Lembre-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e nos vemos em breve. Gratidão, muita luz. Namastê.